Olá, amigos internautas da Rádio e TV Web Luz. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta a última das bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, na parte que aborda sobre a parábola da mulher adúltera. Então, dando continuidade ao que tratávamos no último programa, Jesus proporciona o auxílio imenso a todos aqueles que lá se encontravam. Porque é importante que se interprete que os comuns se atraem. E dentro desse pressuposto, então, junta-se todos aqueles que se encontram envolvidos com as mesmas buscas, os mesmos gostos, costumes antigos, e naturalmente acabam apresentando também as mesmas necessidades. Então, como Jesus sempre busca proporcionar a ajuda e o auxílio constante, como em todos os instantes apresenta instrumentos libertadores de si para consigo próprio, na interpretação referente a tudo aquilo que ainda trazemos dentro de nós, como sendo imagens, como sendo memórias, condizentes a determinados aspectos com os quais nos envolvemos de maneira equivocada e que, pelo fato de termos sido criados simples e ignorantes, espíritos voltados para um tempo chamado eternidade, então a caminhada ela necessita ser sempre para frente. Mas naturalmente há de se considerar que, como fomos criados voltados para caminhar sempre para frente, mas ao mesmo tempo também envolvidos em opções e decisões que ao longo do trajeto nem sempre se apresentaram de maneira boa, nem sempre se apresentaram de maneira equilibrada. Então, passado o tempo, chegamos então à conclusão de que certas opções e decisões que foram tomadas não foram as melhores possíveis e que, voltados para o processo contínuo do aprendizado, que nos proporcionará em todos os instantes a libertação de certos itens que ainda não tinham sido resolvidos, estas questões então, como Manuel Filomeno de Miranda chama de históricas, atávicas, primitivas, passam a ser, da nossa parte, instrumentos que necessitam ser acertados, instrumentos que necessitam ser desconstruídos, instrumentos que necessitam ser acertados. E dentro da busca por este acerto, em muitas situações nos perdemos. E nos perdemos a ponto de nos apresentarmos tal qual aquele que queria apedrejar. Porque nos encontramos então presos a determinadas manifestações, presos a determinadas imagens, presos a determinadas memórias, que da nossa parte passaram então a serem sentidas e interpretadas como sendo cômodas. Porque, de alguma maneira, nos sentimos amparados e nos sentimos protegidos perante nós mesmos. De tudo aquilo que, neste instante, nos apresenta, então, algum tipo de constrangimento, algum tipo de mal-estar. Então, quando Jesus apresentou a mensagem, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, funcionou, então, como uma maneira impactante de proporcionar a todos aqueles que ali se encontravam por afinidade a busca pelo lado de fora da caverna de Platão. Foram então chacoalhados em si próprios, foram então afetados emocionalmente em si próprios, de modo que começassem então a repensar o seu posicionamento interno, mantenedor daquele ambiente na qual já se encontravam internamente há tanto tempo,
Ou seja, emocionalmente saírem de si próprios para buscarem o lado de fora da caverna, que apresentaria então outros subsídios, outras apresentações, que lhes permitiria então vir a entender que não havia mais necessidade de continuarem a se autopunirem. Na extensão disso, obviamente, encontra-se também ela, que foi o instrumento por onde todo o processo do ensinamento apresentado por Jesus se deu. E Jesus, então, brandamente, buscando envolvê-la em imenso amor e imenso carinho, a questiona. Eles não te condenaram? E ela, com as mãos levadas ao rosto, responde para Jesus de maneira muito baixinha, quase que calada: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele então diz o seguinte: também eu não te condeno. Então vá e não peques mais. É fantástica a abordagem de Jesus. É absurda a abordagem de Jesus. Porque ele sabe perfeitamente que ela sabe quem ele é. Ele sabe perfeitamente que ela sabe sobre aquilo que ele já fez. E, no entanto, em nenhum momento lhe proporciona algum tipo de constrangimento, porque poderia ser ele, Jesus, a dizer o que quisesse para ela em razão de ter se equivocado. Mas Jesus não diz nada. O que Jesus faz? Jesus conquista, Jesus não aparta. Jesus jamais proporciona a quem quer que seja o afastamento. Jesus agrega, Jesus envolve, Jesus consola. Então, quando ele diz, então vá e não peques mais, Jesus não está apresentando, na forma de falar, ou por aquilo que falou, algum tipo de reprimenda, algum tipo de correção. Jesus simplesmente, a envolvendo com muito amor e com muito carinho, lhe chama a atenção para que não venha mais a incorrer no envolvimento de situações que possam lhe proporcionar algum tipo de mal-estar, para que a dor não retorne, para que o sofrimento não volte a corroê-la. Então Jesus, da mesma forma que proporcionou aos apedrejadores, proporciona a ela também a viagem para dentro de si própria. E como o processo era de auxílio, ela então também se viu envolvida com inúmeras situações das quais precisava se libertar, das quais precisava se desvincular. E em então se ressentindo do imenso amor, do imenso carinho apresentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, passa então a se sentir mais fortalecida, passa a se sentir mais confiante, e em assim se dando, não se esquecerá mais daquilo que Jesus havia lhe dito, daquilo que Jesus havia lhe falado. Mas, como todos nós nos encontramos doentes ainda, e como o processo é de aprendizado contínuo, nem os apóstolos escapavam das problemáticas internas, nem os apóstolos escapavam da situação de ainda se encontrarem dentro da caverna. E João, num determinado instante, depois dos apóstolos que se encontravam com Jesus acompanhando a situação, não terem compreendido o que ele fez, e não apenas não compreenderam, não aceitaram o que ele fez, então João, em particular, João, que na época de Jesus contava 18 anos, vem então buscar o mestre, querendo então lhe proporcionar a dúvida referente àquilo que se deu. Pergunta então João a Jesus: mestre, por que liberaste a meretriz pecadora? A lei diz que a mulher que seja pega em adultério deve ser apedrejada. E Jesus então vira-se para João e diz o seguinte: por que você defende tanto a condenação dela? Já passaste
por aquilo que ela passou? Sabes você quanto que ela tem sofrido em razão de tudo aquilo que os outros dentro da sua casa, entre os seus parentes, têm feito em relação a ela? Então, João, para aquela que já se encontra com tantos tormentos, envolvida em tanto sofrimento, a melhor coisa que pode ser feita é proporcionar-lhe o amor que liberta, o amor que a envolve, o amor que poderá fazer com que ela possa caminhar de maneira resoluta, de maneira definitiva. Então nós observamos que mesmo João, que dioturnamente encontrava-se com Jesus, e não apenas João, mas como os outros apóstolos, encontravam-se fortemente posicionados ainda dentro das suas cavernas, porque as cavernas de cada um deles era referente à questão das coisas antigas, era referente às questões das tradições. Encontravam-se fortemente vinculados às tradições judaicas. E as tradições faziam, então, com que viessem a se envolver com determinados costumes que se apresentavam mais voltados para a razão do que para o coração. Então, encontrar-se dentro das suas cavernas os impediam de ir para fora para buscar interpretar a ótica do Cristo. Porque indo para fora da caverna, passariam então a observar a luz, a luminosidade, o colorido, a vida, que é o que Jesus busca proporcionar em nome de seu Pai. Então, fica para nós o aprendizado que a parábola da mulher adúltera proporciona a cada um de nós a possibilidade de nos revermos internamente e virmos a interpretar em quais momentos nos encontramos dentro das nossas cavernas. E o que as nossas cavernas representam para cada um de nós. Um encontra-se envolvido com a violência. Outro é incapaz de tecer um elogio. Outro opta pela indiferença. Outro envolve-se com o desamor. Outro é incapaz de relevar, de esquecer, de perdoar. Outro não consegue sentir a gratidão por aquilo que lhe tenha sido proporcionado e que lhe apresentou um diferencial na sua vida. Todas estas dificuldades, todas estas deficiências apresentadas são a representação das cavernas nas quais cada um encontra-se envolvido. E o que Jesus buscou apresentar em todos os instantes é o auxílio necessário para que possamos, tal qual aquele que resolveu ousar, fugirmos e sairmos das nossas cavernas também. Então, a apresentação de Platão como um missionário enviado por Jesus antecipadamente, nos proporciona a reflexão para que seja possível, então, interpretarmos as coisas por uma outra ótica e, em buscando interpretar por uma outra ótica, buscarmos, então, compreender que todos aqueles com os quais nos encontramos envolvidos neste instante são os instrumentos de aprendizado que vão nos proporcionar, então, pelas diferenças existentes, a possibilidade de optarmos por aquilo que se apresente como sendo melhor. E se a nossa opção for referente a uma outra busca,
Se a nossa opção for referente a nos libertarmos de determinados costumes que não têm mais agregado valor, se a nossa busca for condizente a ousarmos naquilo que Jesus tem apresentado e solicitado que façamos, então inevitavelmente estaremos saindo de dentro da caverna e naturalmente, por nos apresentarmos abertos a sairmos de dentro das nossas cavernas, nos apresentaremos então predispostos a receber o mesmo auxílio que os apedrejadores receberam para que pudessem se libertar. Muita culpa ainda carregamos. Muito posicionamento de pecado ainda trazemos. E muito aspecto de autopunição ainda apresentamos. Conscientemente, não conseguimos interpretar isto porque os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, encontra-se voltado para outras questões que o ambiente presencial nos proporciona. Mas inconscientemente, no inconsciente profundo, tudo aquilo pelo qual tenhamos passado, tudo aquilo pelo qual tenhamos experimentado, encontra-se presente na forma de impressões, impressões positivas e impressões negativas. Sobre pedir licença para passar por alguém, pedir licença para adentrar a casa de alguém, pedir desculpas se você pisa no pé de alguém no metrô que está cheio, agradecer o copo d'água que te foi fornecido. Tudo isso é aquisição. E sobre estas aquisições, não há o que se despender tempo discutindo, porque elas já fazem parte de você. Já caminhamos, já trafegamos por um longo percurso a ponto de conseguirmos interpretar isso de maneira fácil. Então este aprendizado já se deu. Agora, quanto às outras coisas que ainda se apresentam como sendo dificultosas para nós, quanto a determinadas sensações que surgem e dizemos que não sabemos de onde veio, quanto a determinado mal-estar que bateu à nossa porta e que nós não conseguimos interpretar por que se deu. Todos eles são pertinentes a estas impressões que se encontram no inconsciente profundo. E, por conseguinte, nos apresentamos então na situação de culpados, na situação de pecadores, na situação daqueles que devem ser, que têm que se envolver com a punição. Jesus apresenta-nos um outro caminho, apresenta-nos o caminho do avanço, o caminho de percorrermos de maneira diferente. Então, talvez, alegoricamente, possamos nos interpretarmos como sendo aquela locomotiva que está abandonada perante uma estação em alguma cidade do interior. Até alguns anos atrás, era possível você ir a uma determinada cidade de trem. Hoje isso já não acontece mais. E as locomotivas, elas estão então enferrujadas, paradas na frente de determinadas estações pelo interior afora. Imaginemos então que tenhamos optado momentaneamente por termos nos esquecido de que fomos criados simples e ignorantes, mas voltados para o desenvolvimento do reino de Deus em nós. E isso pressupõe, então, a interpretação de que estamos envolvidos num trilho que é reto e onde você, seguramente, de maneira confiante, vai poder trilhar em cima desse trilho. Mas, como nos encontramos envolvidos com o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos permite optar por irmos e virmos, em determinados instantes optamos por sair deste trilho e pegamos, então, outros caminhos que apresentaram, então, surpresas, que apresentaram ambientes que não dominávamos, e tudo isso gerou determinadas impressões que ainda hoje não conseguimos nos libertar delas. Então, tal qual aqueles que se encontravam acomodados dentro da caverna, nos apresentamos na forma da locomotiva que está parada, enferrujada na frente da estação. Se resolvermos pintá-la de preto, se resolvermos engraxá-la,
Se resolvermos cuidar, então ela vai começar a se movimentar lentamente e vai começar então a andar pelos trilhos que se encontram retos. Se conseguirmos, se quisermos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo e acreditarmos que aquilo que Ele apresenta, aquilo que Ele solicita dá certo, essa locomotiva então vai desenvolver velocidade maior. No desenvolvimento de velocidade maior estaremos crescendo cada vez mais e num determinado instante nos transformaremos num TGV que opera em 400 a 450 km por hora, alçando então um desenvolvimento no caminhar extremamente grande. Fora da caverna, caminhando com desenvoltura, com maior velocidade pelo fato de nos encontrarmos mais equilibrados, suportados naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Então, amigos internautas, no dia de hoje vamos ficando por aqui, esperando que tenha sido possível nos envolvermos com uma linha de raciocínio um pouco diferente daquilo que costumeiramente estamos acostumados, e esperamos então nos encontrarmos no próximo programa. Um grande abraço a todos, até a próxima.